Olá, querido telespectador, você assiste agora a Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu que falo convosco, o Dr. Celso Schaeffer, sou psicanalista e teólogo. Eu falo sobre a vida, sobre a mente e sobre os mistérios do destino, os mistérios da vida. O IPTH é uma instituição de apoio à saúde mental. Nós trabalhamos com as mais variadas metodologias de psicoterapia alternativa para ajudar as pessoas a encontrarem dentro de si a solução para os seus problemas, independente se a pessoa está com depressão, com estresse, com bipolaridade, com ansiedade, ou seja lá qual for a neurose ou a psicose, o IPTH está aqui para ajudar a comunidade do Vale do Ivaí e pretendemos fazer o melhor em favor da nossa região. Também temos as palestras públicas todas as terças-feiras, 20 horas, na Rua Ponta Grossa, 1836, na Sobreloja. Terça-feira, às 20 horas, você é o nosso convidado. Hoje eu vou falar de uma síndrome bastante interessante, a síndrome de bipolaridade. Tem agora um nome mais socialmente aceito, que eu não vou nem falar o nome. Por quê? A bipolaridade é simplesmente uma influência espiritual que foge do controle da pessoa. Vou exemplificar os sintomas do bipolar. É aquela pessoa que está alegre, feliz, radiante, e daqui a pouco ele está triste. Está aborrecido, está depressivo, e daqui a pouquinho ele está eufórico. Se ele puder, ele compra o mundo. E se ele puder, ele vende até a mãe dele também, se fosse possível. É mais ou menos nessa linhagem aí que se comporta a pessoa que tem o diagnóstico de bipolar, ou alguns têm o comportamento e não chegam a ter o diagnóstico. Vejam, como se trata a bipolaridade? Primeiramente, nos casos mais graves, é aconselhável que a pessoa busque a alopatia para um equilíbrio. Uma vez que ele esteja surtado, fora do controle, é necessário que ele busque uma terapia medicamentosa para ele poder dar o pontapé inicial. Agora, o remédio pode curar a bipolaridade? Não. O remédio não cura nenhuma neurose, nenhuma psicose. O remédio ajuda a dar uma equilibrada e a pessoa até consegue viver, consegue andar, com a neurose e a psicose. Mas onde está, de fato, a cura definitivamente para a bipolaridade? Está dentro da própria pessoa que é bipolar. Por quê? Houve um desencadeamento de registros traumáticos da infância ou da gestação. E esses traumas, quando eles desencadeiam, a pessoa entra numa espécie de crise e desequilibra totalmente os estágios da mente da pessoa. E, normalmente, ela desenvolve uma neurose de hiperbeta. O cérebro fica acelerado. E aí a pessoa não consegue equilibrar esses estágios da mente para ter um sono tranquilo ou para ter um racional tranquilo. E aí então ele oscila muito em momentos de tristeza, de alegria, de euforia e de depressão. Bom, vamos voltar então aqui para o caso básico, o caso da vamos dizer assim, da origem da bipolaridade. Preste atenção, meu querido. Não existe nada externo capaz de desencadear uma bipolaridade. O que existe, sim, são fatores internos que desencadearam, são registros que abrem em leque. Normalmente acontece um gatilho. O gatilho é aquilo que aconteceu e depois do evento ocorrido, a pessoa nunca mais foi normal. Então, vejam, o problema que aconteceu não foi a causa
da bipolaridade. Foi o gatilho que disparou o mecanismo do comportamento alternado de euforia e de tristeza. Depois que a pessoa passa por esta fase de euforia e tristeza, isso permanece, normalmente a pessoa tem insônia. Estou falando da pessoa que não é medicada. Ela começa a ter insônia. Aí começam as perturbações espirituais. Dr. Scheffer, como é possível desencadear na pessoa um problema de ordem espiritual? Quero que você compreenda. Tudo que acontece de bom ou de ruim passa pela nossa mente. E se a pessoa entrou num desequilíbrio, aquilo que nós chamamos de bipolaridade, ele cria uma espécie de abertura no campo vital e um desequilíbrio nos estágios da mente. Daí vem a influência espiritual. A pessoa poderá ficar obsediada por almas em ilusão e receber essas influências. E tem momento que é a pessoa que age e tem momentos que não é a pessoa. É o espírito obsessor que faz dele uma espécie de marionete. A pessoa é controlada como se fosse um carrinho de controle remoto. Quem faz esse controle são os espíritos involutivos, que aproveitam do problema mental da pessoa, do desequilíbrio energético, e fazem com que a pessoa perca o domínio, perca o controle. Daí você que está me ouvindo pode dizer, mas então eu posso rezar, posso orar e curar uma pessoa com bipolaridade? Vejam, meus queridos amigos, não é uma questão religiosa, é uma disfunção energética. E essa disfunção energética é tratada com psicoterapias do inconsciente. Precisamos trabalhar os estágios da mente da pessoa para acontecer o equilíbrio e aí sim o fechamento do campo magnético da pessoa, o equilíbrio dos chakras, e aí vem sim aquilo que chamamos de cura, através de um processo psicoterapêutico que equilibra a mente e o corpo vital da pessoa. Aí sim, esses espíritos não podem mais atormentar a pessoa ou desequilibrar a pessoa. Algumas pessoas agem de uma forma bem inocente com relação aos problemas de ordem psíquica. Simplesmente eles acham que podem ir lá na sua religião e resolver o problema. Veja, tem casos, mas na maioria, 99% dos casos de neurose, desencadeia um problema espiritual. E quanto mais você brigar com os espíritos, pior fica. É como se alguém assaltasse a sua casa. Arrombaram a porta. Será que adiantaria você começar a combater todos os ladrões? Ir na casa de um por um e dizer, olha, eu não quero que você vá roubar a minha casa. Eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa tranquila. Iria resolver? Não, não é desta forma. Se arrombaram a porta da casa da pessoa, o que precisa ser feito? Troca a porta, troca a fechadura, conserta esta porta e reforça o mecanismo da porta. É exatamente isso que acontece na psicoterapia das pessoas com neurose, principalmente as pessoas que têm ansiedade e bipolaridade. Essas duas neuroses andam juntas. A pessoa começa normalmente com uma ansiedade, depois vem a bipolaridade. Então, no nosso instituto, nós temos esta visão. Uma visão científica sobre as questões da mente que desencadeiam para problemas espirituais. E precisamos tratar a mente, equilibrar o magnetismo da pessoa, e aí sim, de uma forma científica, tratamos também
as questões espirituais. Mas nunca perdemos de foco o ser humano, o eu essencial, o eu espiritual, onde proporcionamos o equilíbrio e, principalmente, o equilíbrio dos estágios da mente da pessoa. E dentro deste equilíbrio dos estágios da mente, o primeiro benefício que a pessoa recebe é o sono tranquilo. Quando a pessoa vem para a terapia, lá pela segunda, terceira sessão, ele já começa a dormir melhor. E aí, o campo magnético dele, o corpo magnético, começa a entrar num processo de equilíbrio, trazendo para a pessoa definitivamente a solução para os seus problemas. Para resumir a nossa fala de hoje sobre bipolaridade. Preste atenção, meu querido. O problema está dentro de você. A ansiedade está dentro de você através do desencadeamento de um registro traumático da sua infância, da adolescência ou, quem sabe, até mesmo do ventre materno. E após encontrado em terapia esses registros, é possível equilibrar a mente da pessoa, equilibrar o emocional, equilibrar a mente, equilibrar o magnetismo da pessoa e acontece naturalmente o equilíbrio espiritual. Preste atenção, independente do seu caso. Como nós falamos sempre aqui, o problema está dentro de você e a solução não está fora. A solução também está dentro de você. Para você entender melhor a bipolaridade, eu quero contar para você um caso clínico. Um jovem de 32 anos de idade, solteiro, ele vem para o consultório extremamente em crise de bipolaridade. Uma ansiedade terrível. No momento em que nós começamos a fazer a regressão dele, quando ele entra no túnel do tempo, o primeiro registro que ele abre, ele entra em choro compulsivo e narra para mim que o papai e a mamãe estão brigando. E ele diz que os pais brigam por causa dele. E quando eu pergunto assim, mas se os pais brigam por causa de você, como você se sente? Ele falou, eu não sou gente, eu sou metade. Olha como o inconsciente da pessoa vai codificando. Então ele codifica lá no terceiro, quarto mês de gestação, que ele é metade de gente. Veja como isso é grave. Aí lá no oitavo mês de gestação, o pai bate na mamãe. E a mamãe tem um momento de tristeza muito grande, entra num desespero, e ele, lá no ventre materno, se desespera e registra que ele está sendo espancado pelo pai e não a mãe. Aí, neste momento, é que causa o desequilíbrio emocional da pessoa, fazendo com que ele ache e pense que ele é o culpado por tudo de ruim que acontece na família, ou que acontece com ele, ou até na sociedade. E aí acaba desenvolvendo as neuroses da ansiedade e depois a bipolaridade. Como se resolve isso? Levando a pessoa numa regressão pelo inconsciente e ressignificando esses problemas. Lá a pessoa encontra a verdade sobre a sua vida e fica sabendo que ele é muito amado pelos pais e o problema da bipolaridade desaparece definitivamente. Se você tem alguma neurose, pense nisso que eu te falei e eu volto amanhã. Um grande abraço.